Sejam bem-vindos ao debate com os candidatos à presidência da Câmara Municipal do Cartaxo. Passo a apresentar os candidatos. Pedro Ribeiro, licenciado em Economia, é presidente da Câmara Municipal do Cartaxo há 8 anos e candidata-se novamente ao cargo pelo Partido Socialista. João Heitor é gestor numa empresa do setor agropecuário. É candidato pela primeira vez à Câmara Municipal do Cartaxo pelo PSD. Orlando Casqueiro, advogado, em 2017 foi cabeça de lista à Câmara Municipal do Cartaxo e volta a candidatar-se pela CDU. Francisco Lasso é deputado na Assembleia Municipal do Cartaxo. É o candidato do Bloco de Esquerda. Duarte Coelho, empresário, é uma estreia nestas eleições. É o candidato do Partido Chega. Mas antes, um retrato do Concelho do Cartaxo. Segundo os censos, a população residente no Cartaxo diminuiu na última década. De 24.426 passou para 23.812. É um decréscimo de 2,5%. São mais mulheres do que homens a residir no Concelho do Cartaxo. Ainda segundo os censos, em 2021, são 12.075 mulheres a residir no Cartaxo e 11.136 homens. É uma população envelhecida. Por cada 100 jovens, há 175 pessoas com 65 ou mais anos no concelho. O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem é de 1.029 euros. O vencimento médio dos cartacheiros é 159 euros, inferior à média nacional. Em 2019, no universo dos trabalhadores por conta de outrem do município do Cartaxo, os homens ganhavam em média por mês 1.112 euros e as mulheres 938 euros. Aqui no Cartaxo, o Partido Socialista venceu todas as 12 eleições autárquicas. Por cá, o poder nunca mudou de mãos e, com algumas exceções, quase sempre com maioria absoluta. Em 2017, o PS elegeu 5 vereadores, o PSD elegeu 2 vereadores. A CDU não elege vereadores desde 2009. O Bloco de Esquerda nunca elegeu vereadores no Concelho do Cartaxo. João Heitor, aqui no Cartaxo, em eleições autárquicas, o PSD não tem conseguido eleger mais do que 2 vereadores. Já disse que é candidato a presidente da Câmara e não a vereador. Caso não consiga ser eleito presidente da Câmara, o que é para si um bom resultado eleitoral? Tirar a maioria absoluta ao PS? E sendo eleito vereador, que tipo de oposição vai ser? Fátima, boa noite. Obrigado pelo convite e vou responder essa pergunta de uma forma muito curta. Eu não sou candidato a vereador, sou candidato a presidente de Câmara. O resto é o resto. Muito bem. Pedro Ribeiro. Aqui no Cartaxo, o poder está nas mãos do Partido Socialista há 47 anos. Pergunto, o PS parte para as eleições com o sentimento de uma vitória garantida? E o resultado eleitoral é analisado apenas em percentagem e em número de vereadores? Pergunto também se manter a maioria absoluta é o seu objetivo. Boa noite, Fátima. Cumprimentar todos os colegas de debate. Para o Partido Socialista, encaramos estas eleições como todas as outras, encaramos com humildade. Sabemos que em democracia não há vitórias garantidas, longe disso. Partimos para as eleições construindo propostas, debatendo-as com a nossa comunidade, com as outras forças políticas, naturalmente com o objetivo de merecer a confiança dos nossos eleitores. Em democracia, com um voto se ganha, com um voto se perde. Estamos muito empenhados, naturalmente, em ganhar estas eleições e em apelar ao voto. Acho que é muito importante todas as forças políticas fazerem este trabalho de mobilização para o voto. Vimos de 18 meses de contexto de pandemia, temos todos a consciência das dificuldades que temos todos numa campanha de proximidade, dado o receio dos contágios. E, portanto, é uma tarefa de todas as forças políticas debater as propostas que construímos com as pessoas, com o associativismo, com as empresas, com os comerciantes, debatê-las e, em simultâneo, mobilizar as pessoas para que no domingo
compareçam de hoje a uma semana, compareçam nas urnas, porque a força da democracia é a força do voto que cada um dos nossos concidadãos quer dar a cada uma das ideias que tem para escolher. Muito bem. Orlando Casqueiro, a CDU não elege nenhum vereador desde 2009. Candidatou-se em 2017 e durante este mandato foi presença assídua nas reuniões de Câmara. Aliás, o atual Presidente da Câmara, Pedro Ribeiro, chegou a referir-se a si como o 7º vereador. Uma vez que a CDU tem perdido eleitorado, caso não consiga ser eleito vereador, vai continuar a manter esta presença no próximo mandato? Em primeiro lugar, queria agradecer o vosso convite e reconhecer o papel do Jornal de Cá na discussão de ideias e durante este mandato, inclusive na apresentação de alguns problemas de negociação e de ouvir as partes. No entanto, queria, enfim, manifestar o meu desagrado pelo vosso sítio na internet. Ultimamente tem feito um conjunto de conversas fiadas em que, já em período pré-eleitoral e período eleitoral, foram convidadas 8 pessoas, ilustres pessoas. Mas não foi isso que eu lhe perguntei, Orlando. Sim, mas acho que isto é fundamental para que a palavra democracia, que inclusive o candidato Pedro Ribeiro referiu, e muito bem, seja de facto com conteúdo e não seja simplesmente por retórica. É que se isto fosse um campeonato de futebol, neste momento havia 2 equipas que podiam jogar à vontade. Outras 3 equipas não nos deixavam criar pontos. Acho que é uma situação que é inadmissível. Penso que não honra o vosso sítio e não honra também alguns candidatos, porque o facto de dizerem que, porventura, isto é uma questão de respeito pelos convites, ou por princípios, de jornalísticos, de ontologia jornalística, não se admite que em pleno período eleitoral, em campanha eleitoral, haja 2 candidatos que tenham o privilégio de poderem manifestar as suas opiniões através do vosso sítio e os outros candidatos serem, enfim, neste caso, marginalizados. Neste momento já não há nada a fazer. Acho que também os próprios candidatos também... Tem de terminar, Orlando. Porque eu já agora vou terminar e, inclusive, podem tirar o tempo. E não respondeu à minha questão. Não lhe vou tirar tempo nenhum. Não lhe vou tirar tempo nenhum, como eu lhe expliquei. Tem de terminar, Orlando. Muito obrigada. Acho que isto era... Tem de terminar, Orlando. Pronto. Obrigado pelo vosso convite. Orlando, tem de terminar. Porque isto é uma situação antidemocrática. Francisco Lasso, o Bloco nunca elegeu vereadores. O melhor resultado foi em 2009. Aqui no Cartaxo o Bloco tem perdido eleitorado. A mensagem não passa a nível autárquico? Olá, boa noite ao auditório do Jornal de Cá, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite à moderadora. O Bloco não tem perdido eleitorado, o Bloco tem oscilado mais para cima, mais para baixo, consoante os resultados e consoante o tipo de eleição. O Bloco é um partido consolidado no Cartaxo, não elegeu nunca nenhum vereador, enfim, porque não é um partido que tem muitos anos de existência, contrariamente aos partidos que têm eleito vereadores, mas creio que as pessoas já chegaram à conclusão que, por exemplo, no último mandato, a oposição que havia supostamente no Executivo Camarário, o papel da oposição foi 0, é tempo das pessoas testarem outra oposição, é tempo das pessoas saberem que o Bloco de Esquerda no Executivo Camarário tem um papel importantíssimo a ajudar a gerir o Conselho do Cartaz pela positiva, porque vai fazer uma coisa fundamental, na minha opinião, e que a anterior oposição do PSD não fez, é despir a camisola partidária e vestir a camisola do município no dia a seguir às eleições, depois da eleição, porque é para isso que nós estaremos no Executivo Camarário, é para defender o município e para ultrapassar as questiúnculas a partidarite, e portanto as pessoas sabem que podem contar connosco, que não deixaremos ninguém para trás. Tem sido essa a nossa atividade, tem sido essa a nossa função e as pessoas podem contar connosco. Gastei 1 minuto e meio. Muito bem, obrigada. Duarte Coelho, o Chega apresenta-se pela primeira vez em autárquicas. Um dos vossos cartazes diz Chega de tachos e taxinhas. O que é que isso quer dizer? O Chega quer acabar com os impostos municipais? Olá, Fátima. Obrigado mais uma vez
pelo convite, de estar novamente presente no Jornal de Cá, a fim de esclarecer os munícipes das propostas que o Partido Chega tem para o Conselho de Cartaxo. Cumprimentar todo o auditório do Jornal de Cá, cumprimentar os presentes. O Partido Chega está no Cartaxo para mudar o rumo que a desilusão socialista nos deixou indevidamente, ruas esburacadas, jardins descuidados, parques industriais desertos, entre outros. Quero desde já apelar a todos os eleitores do Conselho do Cartaxo, no dia 26 exerçam o seu direito de voto. Não exercer o direito de voto não é forma de mostrar o seu descontentamento. E esta está à vista de todos o resultado desta gestão, uma gestão socialista que esgotou no vazio e abandono que nos deixou o Conselho do Cartaxo. Não está a responder à minha questão. Eu perguntei-lhe sobre os vossos cartazes onde diz Chega de taxas e taxinhas, e o que eu lhe perguntei foi: o Chega quer acabar com os impostos municipais? É isso que quer dizer aquele cartaz? Não, claro que sim. É isso? E foi isso que eu lhe perguntei. Claro que sim. Alguns impostos, claro que sim. Alguns impostos ou todos os impostos municipais? O que é as taxinhas? O que é que isso quer dizer? As taxinhas é todos os encargos que vêm nas faturações indiretas que os municípios pagam. E isso há taxinhas que estão descontextualizadas. Pedro Ribeiro, é ou não inevitável a subida do preço da água no Cartaxo? Bom, Fátima, essa tem sido uma das questões principais com que nos debatemos há 8 anos. Como é sabido, há 8 anos, quando tomei posse, encontrei um contrato deliberado em Câmara, deliberado em Assembleia, assinado pelo anterior presidente, engenheiro Paulo Varanda, em que tinha uma subida brutal do aumento de preços que até hoje, no nosso entendimento, está por fundamentar e está por demonstrar. Como é sabido, em amplo consenso com todas as forças políticas, contratámos um perito económico ou financeiro, um perito jurídico, pedimos à entidade reguladora para fazer auditoria, para isso tivemos que ter uma proposta de um terceiro adicional. As recomendações e o parceiro da entidade reguladora que arbitra também estas questões traziam um conjunto de recomendações, um conjunto de erros e algumas coisas graves que estavam identificadas que deviam de ser corrigidas. Da parte do município, até porque fomos nós que insistimos junto da entidade reguladora para que auditasse este contrato, houve a aceitação imediata em corrigir tudo aquilo que fosse necessário. Da parte da empresa Cartago não aceitou fazer essas correções. Há 2 processos distintos a correr, um criminal por via da participação da Câmara, onde já fomos todos ouvidos pela PJ, eu também enquanto participante daquilo que achávamos que estava ilegal, e agora a empresa colocou o município em tribunal por nós não aceitarmos fazer os aumentos tarifários do contrato que na altura foi assinado pelo engenheiro Paulo Varanda. Não respondeu à minha questão, tudo bem. Os cartacheiros, a mim parece-me que os cartacheiros mereciam ser mais esclarecidos em relação a esta situação, nomeadamente se de facto esse historial nós já o conhecemos, o jornal até já tem falado e tem acompanhado, mas penso que as pessoas merecem saber se de facto vai haver ou não este aumento de água. Se eu tiver mais 5 ou 10 segundos, não sei como é que está o meu tempo. Sim, que eu parei quando eu intervi. Tens 10 segundos para dizer muito rapidamente 10 segundos. Tem 10 segundos. Em 10 segundos dizer que o contrato prevê medidas de reequilíbrio financeiro. Há cláusulas no contrato que não estão cumpridas, tem a ver, por exemplo, com o aumento demográfico. Eu julgo que é inevitável, gosto de falar com frontalidade, haver aumento do preço da água. Tenho a convicção que é muito longe dos valores que nos foram apresentados. Orlando Casqueiro, qual a posição da CDU quanto a este assunto?
Em relação à pergunta anterior, o que eu tenho a dizer é que a CDU não perdeu votos nas últimas eleições, bem pelo contrário, reforçou a sua votação. Em relação à questão do aumento de água, de facto não se aceita que haja um aumento de água. A Cartago não está a comprar a água, está a retirar a água dos nossos furos. Só porque houve alterações ao contrato que, em alguns casos, são ilegais e baseado em irregularidades, é que tal é permitido. E agora é uma realidade. O município, através da gestão socialista, aprovou, de facto, adicionais, onde se comprometeu a um aumento de 30% da água, com a ação em tribunal. Se não houver aqui, de facto, uma sustentação forte e, enfim, legal, o objeto sendo o aumento da água, porventura, corremos sérios riscos, se o contrato, entretanto, não for resolvido como nós pretendemos, de haver aqui, para além do aumento anual que tem sido habitual, haver aqui um aumento de cerca de 6%, 5%, aliás, durante 6 meses. Isto tudo para criar contrapartidas para um péssimo contrato que se fez com a Cartago, que em todos os aspectos está a prejudicar o município e está a prejudicar, consequentemente, os cidadãos. Muito bem, obrigada. Francisco Lasso. O BE quer colocar as águas sobre a gestão do município. Como é que isso se pode fazer? Isso faz-se resolvendo o contrato. E resolvendo o contrato, creio que a Câmara Município do Cartaxo tem razões mais que válidas para o fazer, não só porque a Cartago não está a cumprir parte daquilo que deveria cumprir com o município, como o próprio contrato está cheio de contradições e ilegalidades que já foram assinaladas pela ERSAR e que está neste momento em análise por instituições competentes e, portanto, o caminho vai ser e terá de ser a resolução do contrato. Os serviços municipais de águas do Cartaxo vai reabsorver novamente os funcionários que saíram do município para a Cartago, e que era quem geria as águas do Cartaxo quando as águas eram municipais, nem sequer por aí teremos grande problema, e portanto o caminho é esse, não é subirem às pessoas o preço da água em 30%, numa altura em que, em nível internacional, o custo do capital está quase a juros negativos, não há nenhuma justificação financeira, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista de gestão, que justifique uma subida da água na ordem dos 30%. Muito obrigado. Duarte Coelho, sobre o dossiê Cartágua, como é que o Chega a ver esta questão? Sobre a Cartago, acho que o Chega vê esta questão. A parte inicial do contrato, o Sr. Pedro Ribeiro estava contra, agora já quer dar a indemnização. Não sabemos quanto é que é os custos a nível de o que é que vai resultar a nível do tribunal, e sabemos que neste momento temos já água cara, muito cara para os municípios e principalmente para as atividades económicas que o Conselho precisa. João Heitor, gostava de ouvir agora qual a sua posição e qual a posição do PSD em relação a este assunto. Em relação à Cartágua, aquilo que nós já manifestámos várias vezes publicamente é que, de facto, resolver o contrato não me parece ser viável nesta altura, tendo em atenção aquilo que poderia ser uma eventual indemnização. Portanto, há questões para resolver nas entidades competentes que estão a correr. Portanto, há aqui aquilo que é o processo, a criação deste monstro, diria eu, é um processo já bastante discutido, já percebemos quem é que tem responsabilidade sobre isto, não é? Os sucessivos governos autárquicos do Partido Socialista, e agora esperemos que a solução venha rapidamente, nomeadamente com aquilo que seja o desfecho dos processos que correm nas entidades competentes, e que com isto consigamos a curto prazo ou a médio prazo conseguir transportar esta concessão para um modelo mais interessante para o Conselho e para os nossos municípios, que poderia passar pela integração das águas do Cartaxo nas águas de Portugal. Bem, obrigada.
aproveitar também que ainda estou a tratar bem o tempo, diria eu, e até porque isto não será mais do que responder só às simples perguntas, sendo um debate poderá haver aqui algum contraditório, dar nota de que se o Francisco Lasso, o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal, se tem a capacidade para dizer que o papel da oposição foi zero nos últimos anos, isso reflete claramente aquilo que é a sua capacidade de análise e de observação do panorama político que conseguiu. Muito bem, Orlando Casqueiros, um assunto que gerou polémica no início deste ano foi a taxa de ocupação do subsolo. A CDU está contra a solução encontrada pelo Executivo Camarário. Qual a proposta da CDU para resolver esta questão? Que nós saibamos, não há solução, portanto, que o município tivesse encontrado, que a gestão do Partido Socialista tivesse encontrado em relação a isto. O que há é que protelar para o futuro uma resolução. Houve um conjunto, de facto, de promessas para que a indignação que era geral, atendendo aos aumentos brutais, inconcebíveis e incomportáveis que, portanto, surgiram na faturação, e houve aqui a promessa, houve aqui, de facto, um acordo, não sei que tipo de acordo é que há, em que a empresa que deveria pagar ao longo dos próximos anos, através das faturas dos clientes, ou através portanto, diretamente da sua faturação, porque há, de facto, necessidade de regulamentação por parte do Governo da legislação que permita que esse recebimento não seja feito através da fatura, mas seja diretamente a pagar. Inclusive, o candidato Pedro Ribeiro, na altura, e atualmente presidente, disse que até junho iria ser essa regulamentação por parte do Governo. Isso não surgiu até o momento, e houve, de facto, essa promessa à empresa de que nos próximos anos não iria pagar essa taxa de ocupação, o que corresponde a cerca de 5 milhões de euros que iriam ficar, portanto, o Executivo, que é o município, que todos nós, iremos perder como receita. Para além disso, também da própria derrama, que também isentar nos próximos anos da derrama, que anda à volta também dos 500 mil euros durante 10 anos. De forma que, portanto, esta taxa, aqueles valores são inaceitáveis. Tem que haver, de facto, uma taxa. As empresas têm que receber ou pagar pelos rendimentos que têm. Agora, toda a forma como se arranjou aquele processo foi uma atrapalhada que prejudicou, portanto, a nossa população, pelo menos os utilizadores de gás, não é? Francisco Lasso, quando este assunto foi debatido na Assembleia Municipal, o Bloco de Esquerda criticou sobretudo a empresa. Foi até brando com o Executivo. O Bloco ficou ao lado do PS nesta questão? Estamos a falar na questão da Cartago, não? Não, estamos a falar na TOS, na questão da taxa de ocupação do subsolo. Taxa de ocupação, quando foi aprovada, o Bloco de Esquerda não tinha representação na Assembleia, foi num mandato que não tinha representação. No entanto, as nossas críticas vão para os dois elementos, para os dois fatores a terem em consideração. Para a empresa, que foi a anterior administração, antes dela ser vendida, porque ela foi vendida e agora foi comprada por outra entidade que decidiu pagar a dívida toda. Durante 4 anos o município não cobrou nenhum valor à anterior administração da Tagus Gás, o que é condenável do nosso ponto de vista, e, por outro lado, a empresa que está agora está a usar as faculdades que a lei lhe permite. E a lei lhe permite porque o PS na Assembleia da República, se bem que permitiu que fosse aprovado o impedimento de fazer cair sobre os consumidores as TOS, depois o Governo não regulamentou. Ora, aprovar leis que depois ficam cativadas na gaveta e não são regulamentadas, dá este resultado. O que a empresa fez, pode o fazer. E é fazer refletir nos consumidores as taxas que o município aplica. A anterior administração é que não pagou 1 cêntimo durante 4 anos e o município foi politicamente conivente com a situação, porque eu não conheço nenhuma ação que tenha desenvolvido oficialmente para cobrar coercivamente essa dívida nos 4 anos anteriores. Muito obrigado. Duarte Coelho, qual a posição do Chega quanto a esta questão? A posição do Chega é a seguinte. A questão da TOS é um espelho da governação socialista no Cartaxo, porque em plena pandemia,
quando as pessoas sentiram-se mais dificuldades, é quando o Partido Socialista resolve cobrar a taxa aos seus municípios. Foi avisado que ia ser o dinheiro que recebeu para essa taxa ia ter repercussões na fatura dos municípios, mas mesmo assim insistiu porque havia uma campanha eleitoral e havia que encaixar algumas verbas para apresentar uma bandeira que é um pé de meia que está manchado com pessoas que têm ordenados ou reformas de 200 e poucos euros e receberam faturas de valores altamente nocivos mesmo para as pessoas. E é triste que isso aconteça, porque um período de confinamento onde as pessoas estavam com desemprego, estavam sem rendimentos, as reformas, as pessoas estavam sem saber até que ponto ou até onde ia a pandemia e tiveram nas suas casas essa faturação. Isso espelha precisamente o que não há um sentido de ético em relação ao PS pela população. O PS não está a servir os municípios, nem se está a ralar com os municípios neste momento. Porque apresentar uma proposta dessas, ou uma faturação dessas, em plena pandemia, eu acho que é uma coisa surreal. Muito bem. João Heitor, o PSD aprovou a aplicação desta taxa à empresa, mas esteve contra o acordo proposto pelo Executivo. Que outra solução seria possível? Fátima, o PSD aprovou a existência da taxa exatamente em condições excepcionais, porque na altura, se a existência dessas taxas não fosse aprovada, nós não estaríamos em condições de ser resgatados pelo FAM, sabendo nós que se não tivéssemos essa ajuda, e a Câmara estava numa situação, estava e ainda continua com uma dívida gigantesca, mas hoje tratada pelo FAM, né, mas estava numa situação de ruptura total. Portanto, daí termos sido, aliás, não é que não faça sentido a taxa, também vamos lá ver, as coisas também têm que ser assim. A taxa faz sentido existir e nós aprovámos a existência da taxa em condições, nas condições que já referi. Ainda assim, uma coisa é a existência da taxa, outra coisa é o valor da taxa. O valor aprovado, o valor da taxa que foi aprovado pelo Partido Socialista com os votos contra do PSD, o valor da taxa não foi aprovado pelo PSD, portanto, é absurdo. O valor é elevadíssimo. Portanto, entretanto, tendo em atenção, já que o valor é absurdo, também é absurdo nós o município não ter resolvido esta questão, portanto, atempadamente, e termos chegado aqui ao momento em que a empresa entrega 1,5 milhão de euros à Câmara Municipal, informando de facto a Câmara Municipal de que a entrega desse dinheiro ao município iria resultar num grande impacto naquilo que seriam as faturas dos utilizadores de gás. E o município não teve capacidade para reagir, não teve a capacidade para tratar essa questão de forma a que esses impactos não se fizessem sentir nos municípios. Portanto, termino, se não tenho tempo, termino. Pedro Ribeiro, quando estourou a bomba da TOS, o município demorou a assumir que cometeu um erro. Peço que clarifique em que ponto está a situação da TOS. Bom, sobre esta matéria, desde o primeiro momento que assumimos termos um erro de percepção, corrigindo aqui o candidato do PSD, dizer que a taxa foi introduzida, como já disse o Francisco Lasso, a 30 de novembro de 2010, perdão, um bocadinho mais cedo até, mas a 30 de novembro de 2010, toda a gente com a representação na Assembleia, PS, PSD, CDU, e nenhum de nós era autarca na altura, dos 5 que aqui estão, foi aprovado um aumento de 303%. A denúncia do contrato foi aprovada por unanimidade a 15 de novembro de 2007 por PS e PSD, é fácil ver nas atas.
em 2016, novamente aprovado por unanimidade, cobrar a taxa em sede da Assembleia Municipal, 19 de dezembro de 2016. Portanto, sobre esta matéria, dizer, há um amplo consenso que a taxa deve ser cobrada à empresa, há um amplo consenso que não deve incidir sobre as famílias. Em terceiro, o erro de percepção decorre, página 36, das demonstrações financeiras de 2019 da empresa, em que nos transmite que a repercussão ia ser acima de um ano. E, portanto, 5 anos de dívida significava 5 anos para repercutir. Aquilo que a empresa fez, a nosso ver, de má fé, foi repercutir 5 anos de dívida num ano. Volto a dizer, relatório das demonstrações financeiras e anexos 2019, este documento é público, temos no nosso site, somos pela transparência, transmitia que era em mais de um ano para ser repercutido. Muito bem. Francisco Lasso, quais as propostas do Bloco de Esquerda para solucionar as questões da limpeza do espaço público e da recolha de resíduos urbanos? Se me é permitido, que eu não tenho gastos 2 minutos em nenhuma das situações sobre esta questão, a empresa repercutiu tudo num ano, mas o município, nos primeiros 4 anos que devia ter feito a cobrança, não o fez. E, portanto, aí também está a falhar. E em 16 o Bloco não tinha representação na Assembleia Municipal e, contrariamente à opinião da moderadora, que o Bloco tem vindo a descer, porque está a manifestar as suas opiniões pessoais, o Bloco tem vindo a crescer, porque em 2016 não tinha representação parlamentar na Assembleia Municipal e não só tem subido relativamente às alturas em que tem eleitos, como passou novamente a ter eleitos. Portanto, a tendência não é descendente, é ascendente. Sobre a questão das limpezas, esse foi feito um protocolo entre a Câmara e as freguesias. Se as coisas não estão a funcionar e não, eu estou a aguardar que venham à Assembleia Municipal os relatórios de execução sobre esses acordos feitos, agora já foram publicados, quando no último debate que houve aqui no Conselho isso foi referido, não estava no site da Câmara, passou a estar, já está, mas não foram ainda aprovados e julgados pela Assembleia Municipal. O que é que nós faríamos? Faríamos primeiro uma auditoria aos serviços que estão a ser prestados à Câmara, para ter em conta quais as necessidades do município a nível das limpezas, dos arranjos florais, dos arranjos dos jardins, porque não se pode planear as coisas sem ter uma caracterização correta do estado em que elas estão, e depois de avaliar as necessidades de fazer esses trabalhos, seriam contratados ou interno ou externamente, enfim, dentro daquilo que está no mercado, são com preferência sempre aos serviços da Câmara, os profissionais e serviços necessários, em comunhão com a população, com os bairros e com os residentes, a organização e a limpeza e a gestão desses assuntos. 2 minutos, muito obrigado. Duarte Coelho, gostava de o ouvir agora. Quais as propostas do Chega nesta matéria? Tem que ligar o micro. As propostas do Chega sobre? Desculpa. Quais as propostas do Chega para solucionar as questões de limpeza do espaço público e da recolha de resíduos urbanos? Estou aqui com um problema. Já vai. As propostas que o Chega tem é assim. Nós temos funcionários do município, temos uma gestão que tem de se preocupar com a imagem do cartaz, e porque ao querer fazer alguma coisa pelo cartaz tem de se zelar pela imagem. Não é os custos que estão em questão, porque arranjar jardins não é custos, é uma questão de preocupação. E dar aos contribuintes, ou aos municípios, o valor que eles pagam, porque eles pagam para isso, para terem no Conselho, o Conselho limpo, asseado, a higiene dos contentores, que é uma situação de saúde pública. Era uma preocupação já em 2013 do Sr. Pedro Ribeiro, a parte da higiene e dos espaços verdes,
passaram 8 anos e essa preocupação mantém-se e o tema mantém-se e não se percebe o que é que estes 8 anos, o que é que se fez e o que é que passou. Portanto, estamos a falar de uma inércia de um governo que deixou o cartaz como está. Muito bem. João Heitor, quais as propostas do PSD em relação a esta matéria? Microfone. Nós já referimos por várias vezes que as questões de limpeza do espaço público e de manutenção daquilo que são as premissas básicas no nosso território devem ser tratadas olhando aqui a três vetores. Primeiro tem a ver com a questão dos recursos humanos, que têm que ser ajustados às necessidades. Um segundo que tem a ver com as questões de recursos materiais, não é? De equipamentos. E um terceiro que tem a ver com as questões de organização e de gestão desses mesmos recursos, como referi. Portanto, entendemos que há de facto necessidade de dar condições aos recursos humanos que existem e eventualmente ajustá-los usando aqui alguns recursos, nomeadamente associados e tem que alguns deles devem ser utilizados, né? Pessoas que possam estar em situação de desemprego, pronto, como dizia eu, tratando estes 3 vetores, recursos humanos, equipamentos e organização, entendemos que é possível garantir que a manutenção dos espaços e garantir que as nossas ruas se mantenham limpas, que os nossos jardins se mantenham bem cuidados com os recursos que o município tem e fazendo isto de forma consistente e não apenas a um mês das eleições com recurso Tens de terminar. Com recurso à contratação de empresas por ajuste direto. Pedro Ribeiro, em 8 anos o município não conseguiu resolver bem estas questões. Vai conseguir agora nos próximos 4 anos? Como? Obrigado, Fátima, pela questão. Há um caminho que tem sido percorrido, tem levado a melhorias. Nós estamos a produzir cerca de 10.500 toneladas por ano de resíduos sólidos. Isto significa qualquer coisa como 29 toneladas por dia. Isto mostra que um dos campos da nossa atuação tem a ver com a origem. E, portanto, temos que melhorar os equipamentos e reforçar o número de ecopontos, que está, nesta altura, a ser feito para que aquilo que vai para a recolha seletiva possa ser valorizado e não vá para aterro. Tem que naturalmente haver atuação ao nível dos recursos humanos, quer no reforço, e a Câmara tem recorrido constantemente à contratação de pessoas em situação de desemprego para reforçar estas áreas, apostar na sua formação, o reforço de equipamentos. E eu recordo 2 novos carros de recolha neste mandato, um que já chegou, o outro para as vicissitudes e dos problemas também das importações e exportações, que vai chegar até ao final do ano. Comprámos 2 aspiradores urbanos, uma varredora urbana, e já se começa a notar a melhoria também em função disso. Em quarto lugar, a intensificação, o reforço dos programas de educação ambiental, aqui também com grande incidência para a população escolar, e naturalmente trabalhar em sistemas mais eficazes. Nós estamos num sistema intermunicipal com outros 4 municípios, devemos também de melhorar aquilo que tem a ver com a valorização daquilo que nós recolhemos, para que também haja retorno de tudo aquilo que possa ser reciclado. Obrigado. Orlando Casqueiro, gostava de o ouvir agora. Quais as propostas da CDU nesta matéria? Há uma situação fundamental que, de facto, que é a questão da dívida do município, que estrangula, enfim, o investimento necessário nesta área, porque é uma área essencial para o bem-estar e para que, enfim, quem nos visita, e até em termos de saúde, e que não tem sido dada a importância, pelo contrário. Ao longo deste mandato tem sido uma nódoa negra no trabalho desenvolvido pelo nosso Executivo. Pensamos que há aqui um conjunto de promessas que foram feitas
da recolha do lixo porta a porta, que poderia ser importante, a questão das papeleiras, que em alguns casos foram destruídas e que não foram repostas. É verdade que já nas anteriores eleições, no período pré-eleitoral, houve uma melhoria na limpeza e atualmente também está a haver. Possivelmente vai-se repetir que é, enfim, uma situação excepcional, que depois a situação se irá piorar. É preciso, de facto, fazer uma campanha de formação nas escolas. Aliás, nós fizemos uma proposta no Executivo, pessoalmente, para que desde jovens, desde criança, as crianças sejam, enfim, sensibilizadas para a importância da separação do lixo, porque o lixo tem valor, tem importância para se reutilizar, e aqui no nosso concelho, infelizmente, não se tem ido por aí. E é necessário que se invista fundamentalmente também no pessoal, não só naquele que está no desemprego, mas pessoas que sejam contratadas com condições para responder a esta tarefa, que não é fácil, e na realidade é preciso dar um apoio fundamental, mesmo nos planos de execução. Porque, por exemplo, aqui no Cartaz, fez-se um plano de execução com a Câmara, com a Junta do Cartacho e de Valda Pinta, para reparar Santa Eulália. Sabíamos que Santa Eulália estava ao abandono, os valores que lhe foram colocados no plano foi os mesmos. Quer dizer que a Junta também não tem condições para concretizar a manutenção necessária, não é? Duarte Coelho, quais as propostas do Partido Chega para resolver os problemas com os arranjos e conservação das estradas do concelho do Cartacho? Sim, os arranjos e as estradas, primeiro temos que ter a noção se realmente há o pé de meia ou não há o pé de meia, e as contas da autarquia. O que eu vejo é que não se consegue arranjar o cartaz todo de uma vez, mas aos poucos pode-se ir fazendo essas obras, tendo em conta o que está por baixo desse asfalto, que por baixo desse asfalto está muita coisa ainda por fazer. Não vamos estar a pôr tapetes só por mostrar que se faz trabalho e não fazer um trabalho de fundo. E esse trabalho deve ser um trabalho de fundo. Eu aí acho um bocadinho, e o Pedro Ribeiro já comentou que teve um percalço com 2 buracos em que partiu as jantes do carro privado. E eu ponho as coisas assim, quer dizer, será possível, ou seja, é o Chega que é o responsável, ou é o Chega que tem de vir resolver isto? Eu acho que é o Chega que deve ter de vir resolver isto, quando o próprio Presidente estraga o seu próprio carro. Mas como? E os buracos estão abertos. Como é que resolveria? Como resolveria? Resolveria aos poucos ia resolvendo, porque o cartaz não se resolve na maneira como está, o cartaz não se resolve de um dia para o outro. Agora resolve-se acentuando uma linha, uma estratégia, e ir fazendo qualquer coisa pelo cartaz, pegando num ponto. Não estar só a dizer assim, olha, nós temos uma dívida e vamos fechar-se numa bolha a tentar ver o que é que fazemos Tem de terminar, Duarte. Obrigada. Francisco Lasso, quais as propostas do Bloco de Esquerda nesta matéria? Pois eu agora puxando um pouco a brasa à minha sardinha com a minha experiência também de pequeno empresário, qualquer problema que surja tem que ser analisado e tem que ter uma auditoria, tem que ser feita uma caracterização. Ninguém pega nos milhões de fundos e não se atira assim dinheiro para cima dos problemas. Primeiro, os problemas têm que ser inventariados, tem que ser estudada a disponibilidade financeira e humana para os resolver, e naturalmente que a malha viária do município tem que ter soluções de imediato, muita dela, de remendo, porque águas, saneamentos e tudo o que tenha ainda que ser reparado vai levantar muito tapete em muito lado, e estar a pôr tapete definitivo é uma tragédia a nível de despesa, que depois fica tudo cheio de buracos. Agora, tem que haver uma equipe e um fundo de ataque imediato a todos os problemas dos pavimentos das nossas estradas,
que nos criam problemas graves às viaturas e mesmo à segurança de condutores e peões. Ou seja, é o SOS Estradas, que é o plano de ataque imediato às situações mais prementes e mais perigosas para os condutores no Concelho do Cartaxo, e isso tem que ser equacionado naturalmente em termos financeiros, tem que ser feito o levantamento dessas necessidades, e já que começamos a ter um pé de meia, se calhar canalizar parte de uma verba para atacar os problemas mais urgentes dos pavimentos nas estradas do município, que não dá para resolver tudo, mas dá para atacar os problemas mais graves, se houver vontade política para o fazer, e eu bater-me-ei para isso, e também andarei no Conselho com as populações, a ver com as populações quais são as suas reivindicações e quais são as necessidades prementes que têm que ser atacadas de imediato nessas situações. Muito obrigada. Orlando Casqueiro, gostava de o ouvir agora. Quais as propostas da CDU nesta matéria? Em relação a esta matéria, e agora andando só um bocadinho para trás na última questão, era só para alertar que o município está com um déficit de cerca de 700 mil euros entre o que deve e o recebe em relação à recolha do lixo. E muito possivelmente isso vai começar a repercutir no próximo orçamento e nas próximas receitas, se não houver aqui uma melhoria na aplicação dos fundos. Em relação às propostas, em relação à resolução da situação dos pisos e das estradas, também é fundamental, até por questões de segurança de circulação e para que as pessoas possam nos visitar, dar uma atenção especial e denunciar a promessa que tinha sido feita pelo anterior e atual presidente de que iria investir cerca de 4 milhões de euros durante este mandato, entre 2016 e 2020. Talvez tivesse aplicado para um quarto, talvez nem isto, nesta área. E lembrar que até, inclusive, na última revisão do orçamento, que foi feita agora, já este ano, em junho, fez uma proposta de reforço da verba para a repavimentação e para o melhoramento das estradas, só que as obras não se veem. Em relação a uma das medidas que é necessário fazer, é um controle muito exaustivo sobre as intervenções de terceiros e da própria Câmara nos pavimentos. Porque o que tem acontecido nos últimos anos é que têm feito obras necessárias, evidentemente, mas depois o piso não se recompõe como anteriormente estava. E, em alguns casos, até passam meses sem sequer fazer-se qual é a obra. Isso é essencial. E, para além disso, é preciso ter muita atenção às obras que se fazem novas. Veja-se o caso da Rua Musim de Albuquerque e da Rua da República, em que se investiu milhares de euros, milhões com participação do Estado, ou quase milhões com participação do Estado, em que a Câmara também investiu algumas dezenas de milhares, e sem a necessário controle de qualidade. As ruas estão-se a piorar rapidamente. Pedro Ribeiro, há um ano, em entrevista ao Jornal de Cá, disse que seriam necessários cerca de 6 milhões de euros para resolver todos os problemas relativamente aos arranjos e conservação das estradas do Concelho do Cartaxo, e que nem num mandato seria possível resolver todas estas questões. Entretanto, já disse que não há dinheiro no PRR para Alcatrão. Como vai resolver estes problemas? Obrigado, Fátima. Atualizando a informação, hoje seriam precisos muito mais. Quando no tempo pós-pandemia verificamos que, por causa do acréscimo do valor das matérias-primas, 30% a 40% de aumento dão ainda muito mais milhões do que aquilo que era o cenário há um ano e meio. A única solução, e o problema das estradas, tem a ver essencialmente com a dificuldade financeira que o município atravessa. Nós temos o levantamento de todas as necessidades, mas como em qualquer casa de qualquer família, temos a noção dos problemas, não temos muitas vezes dinheiro para os resolver. Nós conseguimos no primeiro mandato implementar o programa de requalificação da rede viária. Recordo que fizemos a Estrada do Estilo, a Estrada de Santana, o Vale Parque, o Moinho de Saloio, o Prioste, muitas zonas da cidade. Mesmo neste mandato fizemos Praceta do Progresso, Combatentes do Ultramar, Rua e Travessa da República, Largo do Pelarinho, Travessa do Giné, Travessa do Afonso, Rua do Gil, e depois, com a pandemia, tivemos que suspender aquilo porque o foco mudou, o nosso foco mudou. Portanto, aqui, e temos muitas situações naturalmente para resolver, quer no Cartaz, quer em Pontevel, em Val da Pinta, por todo o concelho, e portanto a única situação e a única solução, não havendo verbas de fundos comunitários para esta urgência, é termos as contas certas.
é gerarmos poupança, não pelo gosto apenas de apresentar bons números e contas certas, mas esteja ao serviço das pessoas. Aquilo que temos dito é, em tempos de pandemia, o pé de meia é para cautelar qualquer emergência na nossa comunidade e depois, acabando a pandemia, podemos direcionar estas verbas para estas urgências. Obrigado. Muito obrigada. João Heitor, o PSD tem cartazes a prometer resolver estes problemas. Quais as vossas propostas? Como é que isto se resolve? Microfone. De facto, é um problema muito grande e a que toda a gente é sensível. Verificamos que é um dos grandes calcanhares daqueles do nosso município, é a forma como não consegue cuidar da rede viária, de como não se consegue cuidar das estradas. Há que garantir investimento na recuperação das nossas vias de forma consistente, garantindo que com todos os anos há verbas que de facto são investidas nestas necessidades, e também é necessário que o município tenha recursos de forma a conseguir dar resposta rápida a necessidades que vão surgindo com muita frequência, porque hoje percebe-se que o município não tem capacidade para tapar um buraco quando ele aparece, tem que ir contratar alguém para o fazer. Portanto, e isso acaba por não ser sustentável e acaba também por aumentar os custos no que diz respeito à recuperação e à manutenção da rede viária. Portanto, é como se diz, se resolver um problema pequenino, dá pouco trabalho. Se não resolvermos, esse problema vai aumentando e vai dar muito trabalho. Pronto, e aqui o que se pretende é não só garantir que, com consistência, vamos resolvendo os problemas que têm que ser tratados de forma prioritária, naturalmente, tendo em atenção o número de viaturas que lá passam, o número de pessoas que necessitam dessas vias de comunicação, e também o Estado, obviamente o Estado das vias, tem que se tratar aqui de estabelecer prioridades dessa forma, mas também é urgente garantir que o município tem capacidade para fazer alguns pequenos trabalhos, consegue recuperar algumas pequenas questões para garantir que essas pequenas questões não se tornam grandes. Orlando Casqueiro, a CDU já disse que quer a renegociação da dívida do município e disse também que quer reduzir o valor dos impostos e taxas municipais. Quais as propostas da CDU quanto à situação financeira do município? É mesmo isso, é de facto uma necessidade premente, urgente, essencial para que os nossos concidadãos tenham direito a ter infraestruturas em condições e que outras sejam construídas também essenciais, e é necessário de facto com o Governo e através da necessidade da alteração da própria lei do FAM, para que haja aqui não só uma renegociação, que essa renegociação também contemple inclusive um perdão parcial da dívida, porque não podemos estar nos próximos cerca de 30 anos a pagar cerca de 2 milhões e meio de euros por ano, o que corresponde a cerca de 10, 15 ou 20% do nosso orçamento, sabendo nós em que situação é que estão as infraestruturas e a manutenção das mesmas, as condições de trabalho dos trabalhadores da própria Câmara, inclusive sobre os problemas anteriores, em que estamos a colocar as vias sem condições e com falta de sinalização horizontal e vertical, estamos a pôr em causa, de facto, a segurança das suas populações. E também é necessário, paralelamente, baixar os impostos às pessoas, porque os rendimentos dos nossos concidadãos também é mais baixo do que a média nacional, e que, em termos de pessoas que ganham formas, enfim, também reduzidas e que pagam, se quiserem fazer algum investimento, as taxas aos valores mais elevados, e que quem tem os próprios rendimentos também tem que pagar, portanto, os impostos, portanto, com as taxas mais elevadas, e nós não deixamos de ser atrativos para os investimentos das empresas e para que as pessoas venham aqui para o nosso concelho. E isto, de facto, é como que um círculo vicioso em que cada vez o cartaz não se desenvolve, bem pelo contrário, está a regredir. Francisco Lasso, qual a posição do Bloco nesta matéria? Olha,
Fátima, nós não podemos aceitar que aquilo que, em coerência, nós condenamos quando o país foi vítima de uma troika da forma que foi e da forma em que deixou o país, não podemos aceitar que internamente a mesma regra seja aplicada ao município do Cartaxo. O município do Cartaxo tem uma troika que está neste momento a governar o Cartaxo, de certa forma, à distância. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que renegociar a dívida passa por, eu, enquanto vereador e com a maioria do município do Cartaxo, estou convencido que ninguém se recusará, temos que ir à Assembleia da República, temos que falar com os órgãos que estão na Assembleia da República de poder, no sentido de despenalizar os municípios desta turquês que o asfixia financeiramente. Porque uma coisa é ajudar os municípios, outra coisa é governar os municípios à distância e querer fazer aos municípios o que Portugal sofreu com a Troika. Ou seja, o Cartaz tem que se libertar da Troika interna, tem que renegociar a dívida naturalmente e tem que tendencialmente adotar uma política de começar a suavizar alguns impostos municipais, porque a média de rendimentos no Cartaxo é inferior em 200 euros mensais à média nacional, ou seja, os cartacheiros têm menos rendimentos, a população de Cartaz tem muito menos rendimentos e 200 euros num universo de 1000 não é tão pouco como isso do que a média nacional. Portanto, eu tudo farei para que o Poder Central alivie o Cartaxo dos custos da dívida, dos serviços da dívida, e também para que o Cartaxo possa aliviar alguns impostos internos e, com uma boa gestão, começar também a ter dinheiro para aplicar nos serviços que se tem que aplicar a nível camarário. 2 minutos. Muito obrigado. Bem. Duarte Coelho, a posição do Chega quanto a esta matéria? Em relação à matéria da dívida, eu acho que é assim, a dívida acaba por ser sempre um problema. Agora, tem de se ter em conta que o atual executivo, desde 2013, oferiu um montante só de IMI que ascendeu 1.500.000 euros por mês, por ano. Esse valor é o valor que se paga por ano sobre a dívida, sensivelmente. E é assim, ao se ir pagando a dívida e com as restantes receitas, divulgar o cartaz, vender o cartaz, meter o cartaz vitalizado, renascido, consegue-se atrair pessoas. Ao atrair mais pessoas, lógico que há mais receitas para o cartaz. O que tem acontecido nestes últimos anos é um abandono da população, um abandono das empresas. Se não há empresas, não há população, cada vez fica mais encargos para os que cá estão e para os que cá ficam. Eu acho que perfeitamente a margem que o Pedro Ribeiro teve desde 2013 até agora é a margem do pagamento da dívida, certo? Depois temos os outros impostos todos que servem para fazer a manutenção todo o Conselho. E pronto, e acho que é a nossa posição sobre isso. Muito obrigada. João Heitor já disse que quer garantir que a sustentabilidade financeira do município está alinhada com o investimento sustentável que se traduz em melhorias palpáveis na vida das pessoas. O que é que quer dizer com isto? Microfone. Quando se fala em sustentabilidade entre receitas e despesas e investimento, é exatamente garantir que aquilo que são os nossos compromissos, não é? Portanto, tendo em atenção as nossas receitas, são satisfeitos e, ao mesmo tempo, com isso, conseguimos ter margem para investir em questões e em necessidades que tratam, de facto, a qualidade de vida, que influenciam, de facto, positivamente a qualidade de vida das pessoas. Aquilo que se diz aqui em relação à dívida é o seguinte: nós temos, de facto, uma obrigação, temos um prazo para pagar a dívida, temos um determinado valor de juros para cumprir, e nós entendemos que, nesta altura, existirá a capacidade de renegociar os valores, nomeadamente no que diz respeito aos juros. Portanto,
Aqui, dizer que, nesta altura, aquilo que é o financiamento, o Estado financia-se a valores próximos de zero e às vezes até negativos, o FAM está a cobrar uma taxa de juros de 1,75 ao município do Cartaxo. Portanto, estamos a falar aqui numa margem muito grande, com um impacto muito grande, ou que poderá ter um impacto muito grande, caso se consiga de facto reduzir o valor dos juros. E aqui refiro só a considerar a redução dos juros. Ainda assim, portanto, a dívida tem um contexto, não é? Aquilo que são as nossas receitas também têm um contexto, as nossas despesas têm um contexto, e nós temos aqui também que ter a capacidade de procurar aumentar as nossas receitas, e de facto há formas de o fazer, mais uma vez de forma sustentável, e eu gostaria de ter um bocadinho mais de tempo para explicar isso, mas infelizmente... Mas não tem. Muito obrigada. Pedro Ribeiro, nos últimos dias ouvimos-lo falar em milhões de euros. Quase que parece que a Câmara Municipal do Cartaxo já não tem dívida e que já não é um município FAM. O pé de meia que tanto fala vai dar afinal para quê? Microfone. Obrigado, Fátima, pela questão. Bom, o chamado pé de meia também resultou de receitas extraordinárias, como foi 1,5 milhão de TOS. Este ano, receita extraordinária do IMT, que não estávamos à espera, tem a ver com as transações que foram feitas no município, que significam 520 mil euros, e com aquilo que tem a ver com o FAM, que foi deferido o pagamento do capital de cerca também de 1,5 milhão, e por isso gerimos este pé de meia com sensatez e com sentido de responsabilidade. Os milhões que falamos são milhões a fundo perdido, que não tem a ver com o orçamento da Câmara, tem a ver com o novo centro de saúde, onde para o país, não para a Câmara do Cartaxo, vem 1.300 milhões de euros para a área da saúde, para construir novos centros de saúde, para reforçar a rede de cuidados primários do país, e é aí que vamos buscar. Dizer, como já foi dito em público, o município encontra-se a fechar contrato com o FAM para que possamos ter uma taxa de juros de 0,95, que vai reduzir em cerca de 400 mil euros os nossos encargos. Gostava de sublinhar que muito daquilo que tem sido feito tem a ver com a poupança corrente, a diferença entre a receita corrente e despesa corrente. Estamos a falar da gestão do dia-a-dia da Câmara, em que a Câmara em 2013 tinha poupança corrente 927 mil euros, hoje tem valores acima dos 4 milhões de euros de poupança corrente, onde dirigimos uma parte para pagar a dívida e outra para reforçar o investimento. É este o nosso caminho e é por isso que é importante as contas certas. Muito obrigado. Muito obrigada. A última questão é a mesma questão para todos, e a última questão é: em que é que a sua eleição vai fazer a diferença? João Heitor. 3 minutos. Acredito que fará, que não será só a minha eleição, será a minha eleição e a de uma equipa que me acompanhará. Fará a diferença exatamente porque trará aqui um novo foco, uma nova capacidade de olhar para os problemas, uma nova competência para olhar para os problemas, exatamente porque estamos a falar de uma equipa de pessoas com provas dadas nas suas vidas profissionais, nas suas vidas associativas, e que de facto conseguem trazer um olhar independente e uma nova visão sobre aquilo que é o sistema que normalmente, que tradicionalmente tem gerido o nosso município. Aqui uma capacidade diferente para tratar as questões que dizem respeito ao básico, e aqui já falámos também da limpeza, da manutenção dos espaços, daquilo que é do cuidar das nossas vias de comunicação, e que devemos tratar de uma forma muito focada. Também ter aqui uma grande preocupação em tratar de fixar as nossas empresas e de atrair novas empresas e garantir que aqui há mais emprego para os que cá estão. Também um grande foco naquilo que é o apoio ao associativismo. O município tem aqui um papel importantíssimo naquilo que é o apoio ao associativismo, e não me refiro aqui ao entregar dinheiro, como já foi feito em tempos, mas em apoiar, em ajudar aqui a criar ferramentas para que estas associações, para que as nossas associações sejam elas do setor,
sejam elas do setor artístico ou desportivo ou cultural, mas também do setor do terceiro setor, no apoio às crianças ou aos idosos. Muitas delas fazem milagres hoje em dia e com algum apoio da Câmara podiam fazer ainda mais. Portanto, e depois, naturalmente, com tudo isto, procurar também aqui ter uma maior capacidade de responder àquilo que são as necessidades das famílias. Para que isto seja feito é necessário também ter aqui em atenção aquilo que é o maior recurso do nosso município e que são os seus trabalhadores. Há que ter aqui em atenção que temos que lhes dar todas as capacidades, todos os meios, diria eu, porque as capacidades já lá estão. É uma questão de ajustar aquilo que fazer aqui um verdadeiro trabalho de recursos humanos que pode fazer aqui de facto a diferença, para que não aconteça aquilo que temos vindo a assistir, a que muitos dos recursos, quadros médios e quadros superiores da Câmara Municipal vão saindo da esfera da Câmara Municipal para trabalhar noutros sítios, dezenas de quilómetros da sua casa, quando podiam trabalhar aqui ao pé e receber o mesmo vencimento. Isto quer dizer que alguma coisa não está bem e que há um trabalho de facto que tem que ser feito dentro da Câmara Municipal. De facto isto é valorizar as pessoas em todas as suas funções, garantir que com isso temos pessoas mais focadas naquilo que é o seu trabalho, mais felizes a fazer o seu trabalho, que com certeza será Francisco Lasso nos nossos municípios. Obrigado. Francisco Lasso, microfone. Qual é a questão? O que é que tem a ganhar com a minha presença, não é? Ora, muito bem. Eu, dada a minha experiência profissional na área das empresas e dos negócios, eu penso que tenho uma mais-valia a trazer para o Cartacho, em ajudar a trazer para o Cartacho empresas para fixar trabalhadores, juventude e para desenvolver a economia do próprio concelho. Foi uma pena a grande superfície Mercadona, por culpa de um presidente da Câmara passado, não ter ficado no Cartacho, porque isso iria trazer para o Cartacho uma mais-valia inimaginável, não só ao nível da qualidade de vida das pessoas, como também de redinamizar o negócio local e o comércio local, etc. A minha experiência na área também da qualidade permite tentar fazer uma certificação dos serviços da Câmara Municipal do Cartacho, no sentido de melhorar bastante a transparência, a exigência, a correspondência com os prazos que são tidos na Câmara Municipal do Cartacho para com os cidadãos e a coragem também de apontar problemas e criar equipes para resolver problemas, que é uma das metodologias necessárias em qualquer organização, que é levantar os problemas, formar equipes para resolver problemas e aplicar as soluções. Nós temos uma relação muito estreita, como sabem, com a população do Cartacho, sobretudo com as camadas mais pobres, e queremos, nesta aparente dicotomia, levar o Cartacho para a frente, que é ajudar quem precisa, em termos de subsídios, de apoio aos mais pobres, e, por outro lado, desenvolver o Cartacho atraindo investidores. Paralelamente, esta situação complementa-se, porque vindo investidores e vindo capital, vindo empresas, vai criar mais fundos também para o próprio município do Cartacho e para a economia local. Quero dizer o quê? Quero dizer que com o Bloco de Esquerda no Executivo Camarário, a Câmara, e defenderemos umas políticas inclusivas, os imigrantes para cá vêm trabalhar, têm que ser acarinhados, eles vêm desenvolver a economia local, vêm apoiar a nossa produção agrícola, têm que ser apoiados, devem ser propiciado a aprendizagem da língua portuguesa, devemos indagar se estão instalados em condições humanamente aceitáveis, etc. E, portanto, todas essas políticas de apoios sociais, políticas inclusivas e de apoio à imigração que vem desenvolver a economia local, contará com o nosso apoio. O Cartacho não pode continuar como tem estado até aqui. Nós somos intransigentes nas exigências, queremos mais, queremos melhor e, portanto, o Cartacho connosco só pode andar para a frente, porque nós não pararemos no sentido de procurar soluções, investimentos. Obrigada, Francisco. Eduardo Coelho. Ainda não cheguei aos 3 minutos. Chegou aos 3 minutos, já passou. Não passei. Não, passou. Eduardo Coelho. É assim, o Partido Chega vê o Cartacho como
como é que é? Um pensar triste e um pensar pobre. Se temos o PRR, somos uma cidade, estamos a falar num novo centro de saúde, porque não um hospital? Eu vi isto no comentário e é verdade. Os políticos do cartaz pensam pouco, não têm ambições. E dentro deste contexto e destes anos todos, nunca houve um rumo para o cartaz, nunca houve ambições. O Partido Chega propõe-se e traz novas pessoas para o cartaz, um novo partido que se apresenta pela primeira vez às eleições autárquicas, novas ideias, no fundo, um novo rumo que o cartaz precisa, e é esse rumo que tem de ser traçado. O cartaz precisa de uma linha condutora e uma linha que sonhe um bocado o cartaz, pode desenvolver. Não ficamos acamados a esta tristeza que se passa no nosso dia-a-dia. É o disco que disse e não se passa daí. E por isso as pessoas não querem não se deslocam às urnas de voto para votar porque os políticos para eles são todos iguais, e não são. Neste momento tem um partido novo, há um partido novo a concorrer às eleições e que traz soluções para o Cartaxo. Eu, como candidato à presidência da Câmara Municipal do Cartaxo, pelo Partido Chega, farei o melhor para inverter o ciclo longo que trouxe o Cartaxo a um estado de degradação e abandono dos seus espaços públicos, dos agentes económicos que operam no concelho. E um desrespeito pelos seus habitantes que pagam os impostos mais caros do país e todas as taxas e taxinhas derivadas de uma má gestão. Tudo isso sem que os habitantes tenham a compensação na qualidade de vida, o que no Concelho do Cartaxo lhes deveria proporcionar. Nasci em Vila Xanorique, mas fui feliz em todas as freguesias do Concelho, uma juventude em que me marcou e deixou recordações. Quero que os nossos jovens possam sentir o mesmo no futuro. Proponho renascer o Cartaxo e todas as suas freguesias, para que as nossas gentes sintam orgulho de ter nascido no Cartaxo, pretendendo defender todas as freguesias por igual. Vila Xanorique, no Cartaxo, em Pontebel, em Val da Pinta, em Val da Pedra, na Ereira, na Lapa, em Valada, ou viverem no Concelho do Cartaxo. Um concelho digno de ser respeitado, valorizado e bem tratado. Tem de terminar. Obrigada. Tem de terminar. Pedro Ribeiro. Microfone. Obrigado, Fátima. Aquilo que o Partido Socialista tem para oferecer é, por um lado, um capital de experiência e, por outro, uma cultura de diálogo para construir soluções com todos, com todas as forças políticas, com os agentes ativos do nosso Conselho. Estes 8 anos foram 8 anos de grande exigência. Em 2013 encontramos a Câmara com um valor de responsabilidades acima dos 63 milhões, em que praticamente abrir a Câmara era uma situação deficitária. Hoje temos contas equilibradas e só com contas certas podemos gerar poupança para pagar a dívida que encontramos e ao mesmo tempo aumentar o investimento naquilo que todos nós observamos e que é absolutamente necessário: a recuperação das estradas, a limpeza urbana, a manutenção dos espaços verdes, a reabilitação do espaço público e dos equipamentos públicos. Mas, acima de tudo, este caminho das contas certas não pode ser interrompido. É fundamental dar continuidade a este caminho para cumprirmos quer as nossas obrigações, mas também procurarmos aliviar a carga fiscal que incide sobre as famílias, que incide sobre as empresas e procurar ter aqui um pacote fiscal para tornarmos mais atrativo o investimento no Cartaxo. As nossas prioridades são muito claras e já as mencionámos publicamente: melhorar os cuidados de saúde e a sustentabilidade ambiental. Os centros de saúde, já falámos sobre a sua importância, mas também ter um olhar sobre o presente e o futuro. Vamos criar o Plano Municipal para as Alterações Climáticas, o Plano Estratégico de Arborização para termos mais árvores
e mais zonas verdes no concelho, assim como o Plano Municipal de Eficiência Hídrica, e delinear um plano de intervenção orientado para a constituição de sistemas de retenção de água para o uso dos agricultores. Estamos a posicionar o nosso concelho na área do enoturismo, uma área que potencia a nossa freguesia de Valada, que tenha a capacidade de potenciar toda a economia local, desde a hotelaria aos produtos regionais, à nossa parte etnográfica, ao segmento do touro, do cavalo, tudo aquilo que gravita à volta do enoturismo. Grande preocupação na área de habitação, e tivemos uma estratégia de habitação que foi aprovada por unanimidade, quer em reunião de Câmara, quer também em Assembleia Municipal, e naturalmente continuar a investir muito na educação, no desporto, na cultura. Todos nós fomos dirigentes associativos, as nossas linhas são muito claras e são estas. Muito obrigado. Muito obrigada. Orlando Casqueiro. Em relação à questão do que é que nós poderemos fazer por este nosso concelho, nós de facto somos uma equipa, não podemos trabalhar individualmente e queremos de facto trabalhar com a sociedade civil. Há muita coisa que se pode fazer com a participação das pessoas singulares ou coletivas, porque o nosso concelho tem muitas potencialidades, em termos turísticos, gastronomia, do próprio vinho, do Tejo, e isso, em alguns casos, não é preciso muito dinheiro para se desenvolver. É necessário, de facto, a nossa equipa tem experiência de vida, nós temos participado, inclusive temos conseguido reforçar as nossas posições nas autarquias, e com essa reforço nas autarquias, penso eu que é mais claro às pessoas de que há alternativas e, inclusive, do diagnóstico que se tem feito dos problemas. E é aí a grande nossa aposta. Connosco, como foi comprovado, votámos contra a concessão da água. Não teria havido Cartágua a destabilizar e a criar estes imensos problemas aos municípios. Nós, na Assembleia da República, também votámos a favor de que a TOS devia ser cobrada diretamente às empresas, só que ainda não foi regulamentada. Nos orçamentos da Câmara também votámos contra estas taxas enormíssimas que estão a ser aplicadas aos nossos concidadãos. Tenham confiança em nós. As pessoas não são todas iguais, os partidos não são todos iguais. Nós pretendemos trabalhar em prol da população e não em prol de cada um de nós. Estamos aqui para servir. Acho que merecemos a vossa confiança. Pretendemos, inclusive, implementar dentro da nossa capacidade a reposição das freguesias. De facto, não é fácil. A situação para qualquer próximo presidente da Câmara, as contas, de facto, são complicadas. É preciso alterar, como nós já vimos, os encargos financeiros que nós temos. Mas e atenção às propostas e às promessas requentadas? Falam-nos em arborização, lembremos do Bosque do Centenário que está por fazer. Quando nos falam que vão continuar a apoiar o desporto e o movimento associativo, mas continuar o quê? Porque se até ao momento não tem havido quase apoio. É preciso, de facto, como costuma dizer, ter muita atenção, porque o nosso concelho continua a estar na ruptura financeira. O nosso concelho tem sido governado há cerca de 40 e tal anos pelo Partido Socialista e não há 8 anos. Portanto, anteriormente também continuaram a ser os mesmos a aplicar, portanto, as mesmas medidas. Veja-se, por exemplo, nós até temos exemplos aqui à volta da melhor gestão que se pode encontrar, que é o Concelho de Navente. Inclusive foi dos poucos concelhos que aumentou a população e onde as freguesias... Muito obrigada, Orlando. Tem de terminar. Obrigada, Orlando. Muito obrigada. Assim termina o debate com todos os candidatos à Câmara Municipal do Cartaxo. O veredito chegará no próximo dia 26 de setembro. Muito obrigada a todos por terem aceitado estar aqui connosco a debater estas questões que interessam a todos os municípios do Cartaxo. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.